Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos começar a falar do destino para a glicose durante esse momento bem alimentado. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo da semana passada, nós chegamos até esse diagrama, que resume bem o estado bem alimentado. Hoje, nós vamos focar no destino da glicose que está chegando no fígado. A glicose é o principal monossacarídeo absorvido e ela também influencia na secreção de insulina pelo pâncreas. Mas não só a glicose irá estimular a secreção de insulina. Os aminoácidos também podem estimular a secreção de insulina pelo pâncreas. Nesse momento, teremos aumento dessa secreção de insulina, que vai atuar no seu receptor específico. Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu acabei de gravar falando exatamente dessa interação da insulina com o seu receptor na membrana plasmática. E quem sentir necessidade para saber um pouco mais a respeito dos mecanismos de sinalização celular, pode encontrar também aqui no canal uma série de 4 vídeos que fala sobre esse assunto de uma maneira bem simples. Então, nesse momento, logo no início do jejum alimentar, quando nós estamos no estado bem alimentado, o sangue que chega pela veia porta vai entrar direto no fígado, levando os nutrientes. Mas vocês já viram como é que é o fígado? Como é o tecido do fígado? Coloca aí, editor, para eles verem como é que é. Dá para perceber que é um tecido que entra bastante sangue, ele é bastante vascularizado. E realmente entra muito sangue no fígado nesse momento. São cerca de 1,5 litro por minuto. É isso mesmo, você não está ouvindo errado, não. É 1,5 litro por minuto. É uma quantidade bastante grande. Uma pequena parte desse sangue que entra no fígado vem da artéria hepática, mas a maior parte vem mesmo da veia porta, que está trazendo os nutrientes lá do intestino. O sangue, ele banha essas células do fígado por todos os lados e os nutrientes podem entrar com facilidade nas células hepáticas. No caso, a glicose é o primeiro metabólito do qual nós vamos falar. Nesse estado bem alimentado, o sangue portal que chega com os nutrientes vai entrar em contato direto com as células do fígado, que são chamadas hepatócitos. A glicose, então, entra na célula através de uma permease chamada GLUT2. Os glúteos são transportadores para monossacarídeos. No caso, esse GLUT2, diferentemente daquele GLUT4 que aparece no músculo e outros tecidos extrahepáticos, ele não é sensível à insulina, ou seja, a presença de insulina não aumenta a quantidade desses transportadores GLUT2 na membrana do hepatócito. Mas isso não tem problema nenhum, porque afinal de contas, nesse momento, existe alta concentração de glicose no sangue portal e a glicose vai entrar por essa permease que faz transporte passivo da glicose, permitindo que a glicose passe do local mais concentrado para o interior da célula, que nesse momento é um local menos concentrado de glicose. Uma vez dentro da célula, essa glicose ela precisa ser fosforilada, porque isso é que mantém a glicose aprisionada dentro da célula. Se ela não for fosforilada, ela pode sair da célula quando a concentração de glicose do lado de fora da célula estiver menor. Essa fosforilação é a primeira etapa de uma via metabólica chamada glicólise. No hepatócito, a enzima responsável por essa reação é chamada glicoquinase. Nos tecidos extrahepáticos, a enzima é um pouco diferente e se chama hexoquinase. A glicoquinase também é chamada de hexoquinase 4 e é a enzima responsável por aprisionar a glicose dentro do hepatócito. A principal regulação da glicoquinase é feita pela frutose 6-fosfato, um intermediário da glicólise.
Quando essa frutose 6-fosfato está alta no fígado, faz com que uma proteína de origem nuclear carregue a glicoquinase para dentro do núcleo. Então, no citoplasma, onde ocorre a via glicolítica, deixa de ter atividade da hexoquinase. Mas, quando a concentração de glicose é alta, então a hexoquinase 4, no caso a glicoquinase, é liberada para o citoplasma, onde ela desempenha sua atividade. Vocês percebem que isso de ingerir frutas em excesso, ou então usar esses adoçantes naturais de frutose, pode ser muito perigoso e desenvolver esteatose hepática por conta disso? Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, ó, vai curtindo esse vídeo aqui. Quando nós chegarmos a 100 curtidas, e olha que essa meta é bem pequena, então eu gravo esse vídeo para vocês de como a frutose pode levar à esteatose hepática. É metabolismo avançado de frutose. Então, vocês podem reparar que nesse momento bem alimentado, quem vai ser responsável por regular a glicoquinase é exatamente essa alta concentração de glicose que chega do sangue portal, induzindo a formação de glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato formada é inicialmente utilizada para repor as reservas de glicose que o fígado guarda na forma de glicogênio. Então, ocorre a síntese de glicogênio, que é chamada glicogênese. Mas tem um limite. O fígado ele pode estocar até 10% do seu peso na forma de glicogênio. Isso vai dar umas 100 gramas, mas que isso é excesso. Nessa micrografia, nós podemos observar aqui, micrografia é uma microscopia eletrônica, né? Então, a célula ela é cortada numa fatia finíssima e observada no microscópio eletrônico. E nós podemos observar vários grânulos aqui em formato de roseta. São os grânulos de glicogênio. Também podemos observar as mitocôndrias logo aí do lado. Além da glicogênese, nós também temos a via glicolítica, a glicólise estimulada. E o nome já diz tudo: glico de glicose e lise de quebra. Então, nesta via, a molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de piruvato. Ela acontece no citoplasma da célula e não depende de oxigênio. Na glicose também há produção de ATP, mas numa escala bem menor do que na respiração. Depois, esse piruvato então é conduzido para dentro da mitocôndria, aonde é utilizado para a respiração celular. E é na respiração celular que nós teremos a produção de ATP, que é a principal molécula pela qual a célula pode realizar trabalho, como a gente já falou anteriormente. Quando o piruvato entra na mitocôndria, ele é logo convertido em acetilcoenzima A. É essa acetilcoenzima A que vai entrar naquele famoso ciclo de Krebs. O foguinho, lembra dele? Então, é ele mesmo. Bem, mas a gente está no estado bem alimentado, e então a grande produção de ATP e isso vai inibir o ciclo de Krebs. Portanto, o citrato acaba sendo exportado para o citosol e lá no citosol ele é utilizado para a síntese de gorduras, de ácidos graxos. Então, é exatamente isso. O excesso de glicose acaba virando gordura e, como a gente já falou antes, essa gordura não pode ficar no fígado, ela precisa ser exportada. Esses ácidos graxos recém-sintetizados são empacotados juntamente com outros lipídios, colesterol e fosfolipídios, e também com proteínas, e vão formar o VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. O VLDL, liberado pelo fígado, segue então pela circulação até o tecido adiposo, que irá armazenar essas gorduras. Mas nem toda essa glicose que chega ao fígado é capturada pelo hepatócito. Uma parte da glicose segue adiante, vai passar pela veia central do fígado e depois pela veia lobular e vai
para a circulação, atingindo os outros tecidos. Todos os tecidos têm permeases para a glicose. A glicose pode entrar, então, nos tecidos onde ela vai ser utilizada. Mas esse já vai ser um assunto que nós vamos tratar no próximo episódio. Até lá!